Após a década de 1840, marcada pela escassez, veio a efervescente e próspera década de 1850, o ano das revoluções. 1848 resultou na derrota da esquerda em toda a Europa. Em alguns países, a consequência foi o ressurgimento da tirania centralizada, mas na Inglaterra e na França foi realmente o triunfo da burguesia. É verdade que o golpe de Estado de Luís Napoleão em 1851 provocou alguma ansiedade, mas, a despeito de suas aventuras militares no final da década, quem na verdade apoiou Napoleão III foram os banqueiros, industriais e capitalistas. Na Inglaterra, a Grande Exposição de 1851 não só mostrou novos tipos de tecnologia, como trouxe uma esperança errônea, como se viu mais tarde, de que uma era de paz, fraternidade universal estava para começar. Os negócios e os comércios prosperavam. Basta olhar o grande número de casas em Londres com a fachada em... A gente já leu isso. Em estuque e um pórtico com duas colunas, quase todas construídas na década de 1850. Para concluirmos, os homens de negócios e os comerciantes agora tinham dinheiro suficiente para deixar de morar em cima da loja, na cidade, e retirar-se para os subúrbios distintos de e Belgrávia. Enfim, a gente já leu isso aqui sim. Continua lendo. Lembrei do Esquimã. Prosperidade crescente significava maior evolução nas roupas. E vemos que R.S. Surtees, em um dos seus romances, Ascar Mama, Pergunte a Mamãe, de 1853, reclama que a criada agora se veste melhor, de maneira mais fina e em todo caso do que a senhora se vestia há 20 anos, e é quase impossível reconhecer os trabalhadores quando estão usando suas roupas de domingo. As saias foram ficando mais rodadas, e na primeira metade da década, o efeito desejado era obtido usando um número maior de anáguas. Seu peso acabou tornando-se intolerável, e em 1856 foram substituídas por uma crinolina de armação, ou anagas de ar. Ok, parou. Telas de seda preta. Para o dia, a sobrecasaca se estabelecera como traje aceito na cidade. Outra possibilidade era o casaco para amanhã, cortado em curvas sobre os quadris e com um abotoamento bem alto no peito. Entre os jovens, a jaqueta curta ia ficando cada vez mais popular, especialmente em Oxford e Cambridge. Também usavam casacos de marujo, de abotoamento duplo, principalmente para praticar iatismo. A influência do esporte é facilmente notada nessa época. Todos os tipos de esporte começavam a ser apreciados, e era impossível praticá-los confortavelmente em trajes formais. Para a prática do tiro, o homem podia usar um casaco Norfolk, acho que é Isso mesmo. com seu cinto característico e pregas verticais e calções folgados até os joelhos com polainas. Lindos. Hã? Lindos. O chapéu usado com esse traje era de feltro macio e às vezes possuía uma concavidade na copa, como o Homburg, que surgiu posteriormente. O traje para jogar cricket era... Hã? Cricket. Cricket, o que é isso? Cricket é aquele que tem... Ali se joga. Tem um monte de arquinhos, daí tem um martelo, você bate na bolinha e passa. Que tudo. O traje para jogar cricket era o mesmo de hoje, exceto no fato de que ainda se permitia usar camisas coloridas. Blazers de cores vibrantes começaram a entrar em moda. Para o novo esporte do ciclismo, que ainda estava no estágio das bicicletas com rodas dianteiras maiores do que as traseiras, foi concebido um traje extraordinário. Calções justos até o joelho, um paletó muito justo com aspecto militar e um boné pillbox. É a primeira figura ali, ó. Roupinha para ciclismo. Que tudo. E pra Toda mulher, né? Porra, da manhã, sabe? Continuando. O homem elegantíssimo que usava esse traje levava uma corneta para divertir os pedestres de sua aproximação. Esse vestuário peculiar parece não ter sido adotado na França nem na Alemanha, onde o ciclismo era igualmente popular. Continua, Thiago. Sobretudo, o mais popular era o
Chesterfield, que a princípio era na altura dos joelhos, mas foi ficando gradativamente mais comprido. Era feito de tecidos como Milton, lã penteada e cheviote, em preto, marrom, azul ou cinza. Geralmente possuía lapelas de seda. Lapelas. E era debruado com cadarço. O top frock. O que é um debrum? Pesquisa, não. O que é um debrum? Eu já ensinei. Debrum era... aqueles detalhes. E o Ulster eram capas, ou melhor, meias capas presas ao paletó. Um sobretudo curto, com abotoamento duplo e uma capa nos ombros, às vezes adornada com pele, chamava-se Gladstone. Outra variação com meia capa era reconhecida como Albert. À noite, a casaca ainda era essencial em todas as ocasiões formais, mas o dinner jacket era cada vez mais usado em casa ou em jantares no clube. Jaqueta. Quando as senhoras já haviam se retirado, era permitido vestir o smoking jaqueta. Este era semelhante, na forma ao dinner jaqueta, mas quase sempre era acolchoado, presumivelmente para aquecer, uma vez que as salas de fumar e as salas de bilhar das casas do campo não costumavam ter aquecimento. Então, vejam só. A gente tem, a partir dos anos 60... e a da década de 1890, exceto na tendência cada vez maior ao uso de trajes informais. Figura 225. Considerava-se grosseiro o homem não usar a sobrecasaca ou um casaco para amanhã na cidade, ao fazer visitas ou ao tomar parte no serviço religioso dominical em Hyde Park. Os termos podiam ser de sarja azul ou de tweeds com padrões. Com estes era permissível usar um colete extravagante, às vezes com estampados muito coloridos, apesar de a revista Taylor & Coulter ter publicado uma advertência em 1890 de que cavaleiros com convexidade abdominal serão discretos no uso de cores e padrões que possam chamar a atenção para esta formação não romântica. As calças no início da década de 1890 eram folgadas em cima, com pernas afuniladas, e os jovens elegantes começaram a usá-las com a bainha dobrada. Eram, entretanto, olhadas com certo desagrado e criaram enorme sensação quando, em 1893, o Visconde Leishman apareceu na Câmara dos Comuns usando-as. Então, sabem o que é isso? É chamado de... As roupas teatrais e ligadas. Uma exigência que, no teatro, tornava impossível qualquer tentativa de exatidão em peças da época. Já está... Tudo bem. Então, vejam bem, só nessa questão de coisas teatrais. A gente já estudou e já viu que desde de 1500 para cá, os mecenas e as pessoas de alta classe, quando eles não iam usar mais a roupa, não era doado para as classes pobres, como é hoje. Eram doados aos grupos de teatro. Então, quando você ia montar um espetáculo, era tipo prova pública. O que tem no guarda-roupa? Né? Então, as peças de época eram com aquelas peças relativamente atuais. Então, tem muita coisa que a gente vê de desenho, etc., que daí não se preocupava em ser fiel à indumentária que o texto pedia. Se montava porque tinha. Tá? Então, principalmente nesse período que é virada de século, de 1800 para 1900, até ali 1920, quase todos os espetáculos, a indumentária vai ser da época. Uns anos antes, só a partir da década de 20 é que vai se ter os espetáculos revolucionários, com roupas malucas, etc., que faz mais o estilo do teatro de hoje. Continua, Sandra.
A essa altura, a bicicleta tornara-se tremendamente popular. Isso tornou inevitável o uso de alguns trajes bifurcados, uma vez que era impossível andar de bicicleta com saias que se arrastavam pelo chão. Saias divididas eram uma solução, bem como as knickerbockers, largos chamados bloomers. Lembra que a gente já estudou sobre os bloomers, que era uma calça grande, tipo uma bata por cima? A gente já viu isso, os bloomers. Nossa Senhora. Amélia Bloomer. Já vimos isso. É Que não deu sufragista, certo. lembra que que não deu certo. Que eu até pedi a pesquisa lá sobre sufrágio. Pois é, mas eu achei uma porção de sufrágio. Sim, porque o sufrágio é que vai fazer a luta pelo voto. Então realmente São o as sufrágio sufragistas, é a luta iniciou-se pelos no direitos modo da de mulher. Constituição brasileira. Exatamente. Então você todo diz- esse movimento, por isso que os homens vão ficar bravos e dizer que as mulheres agora queriam até as calças. E conseguimos. Sim, conseguimos. Mas vamos conseguir isso lá na década de 20, na verdade. E no Brasil lá pelos anos 50, 60, né, dona Lina? E mesmo assim as mulheres que saíam de calça, elas saíam em grupo. A não ser que você fosse muito rebelde. E a gente usava mais calça comprida no carnaval. Viu? No carnaval já fui. Ou ir no piquenique, com a turma, como ela disse, bastante gente. É. E a gente usava calça comprida. Senão se evitava a mulher casada, principalmente, né, usar a calça bifurcada. A não ser que fosse praticar um esporte, andar a cavalo, alguma coisa. Mas, mesmo assim, se evitava. Isso não está tão longe, gente. Vai, continua. Eles provocaram quase tanta agitação quanto a campanha Bloomer da década de 1850. Foram ridicularizados na imprensa e denunciados no púlpito, mas foi então em vão. As jovens continuavam a usá-los. De fato, o novo entusiasmo pelos todos os tipos de esportes ao ar livre tornou-se necessário o uso de roupas racionais, surgindo a voga do costume de corte masculino que consistia em paletó, saia e blusas ajustadas. Então, é o famoso tailleur que a Coco Chanel vai dar uma revolucionada, mas toda essa parte de cima aqui, né, vai ter o debrum, etc, mas o corte é muito masculinizado. Ela vai dar uma ajustada aqui na cintura depois, mas é para se usar com saia, né? Lá nos anos 50 até todo mundo diz até hoje que é a época que a mulher estava mais elegante. E é mais elegante que a hoje, né? É, mais elegante. E daí foi introduzido o terninho básico, que até hoje se usa. Continua. O estranho é que quando as mulheres iam realizar atividades ao ar livre, elas insistiam em usar os chapéus e os colarinhos masculinos brancos e altos. As roupas esportivas femininas eram em geral pesadas, feitas de tecidos rústicos ou de tweed, sendo cores normalmente escuras. Como é que é? Tweed. Durante toda a década, os chapéus eram pequenos e usados no alto da cabeça. Os trajes para passeio eram mantos, capas e pelerines, sendo os dois primeiros termos mais ou menos intercambiáveis. Continua, Ju. A pelerine, entretanto, era mais curta, justa nos ombros e chegando até a cintura. Os primeiros bancos... É a capinha do chapeuzinho vermelho, né? Em geral ela vinha aqui ou mais compridinha. A Clâmide agora com uma versão ajustada. Vai. Os primeiros mantos frequentemente possuíam golas médias até a altura das orelhas, sustentadas com arame. Muitas mulheres usavam o Chesterfield masculino e paletós 3/4. Os sapatos tinham saltos comparativamente altos e ponta arredondada, sendo amarrados na frente. As botas de couro tecido podiam ser amarradas ou abotoadas. As meias eram quase sempre pretas, de fio de algodão para o dia e de seda para a noite. Era elegante usar luvas compridas de camurça à noite, que chegavam a ter 20 botões e portar um leque muito grande de penas de avestruz, curvas ou retas.
Usavam-se muitas joias. As cores, em geral, eram fortes e destoantes, sendo a amarela a preferida. Não é por acaso que a publicação mais sensacional da década se chamava The Yellow Book, Livro Amarelo. Os acontecimentos políticos não deixavam de influenciar a moda. O domínio de Paris ainda era inquestionável e o governo francês estava inclinado a se aliar à Rússia. A frota russa visitou Toulon em 1893 e 3 anos depois, o próprio czar foi a Paris em meio a cenas do maior entusiasmo. Esse fato trouxe a voga das peles, adotada tanto pelas mulheres quanto pelos homens. Em épocas anteriores, as peles haviam sido quase sempre privilégio masculino. As posições eram invertidas, de certa forma, porque as mulheres usavam peles não só para debrunços, mas também para casacos inteiros, ao passo que nos casacos masculinos a pele servia de revestimento interno, ficando visível apenas na gola e nos punhos. A década de 1890, como um todo, foi uma época de mudança de valores. A velha e rígida estrutura social estava se desfazendo visivelmente, com milionários sul-africanos e outros tomando de assalto as cidades da aristocracia. Para os jovens havia uma brisa de liberdade. Novos ricos, gente. Para os jovens havia uma brisa de liberdade simbolizada tanto pelos seus trajes esportivos quanto pela extravagância de suas roupas cotidianas. Estava bem claro que era a vitoriana. Vitoriana estava chegando ao fim. Ok, parou. Helena, pode mandar eles lá fazerem máscara. Todo mundo. Olha aqui, Helena, sorria. Pergunta, eu tenho uma pergunta. Pergunta. A gente vai ter que estudar 1800 a 1850 para poder dar as perguntas para elas. Não. Não entendi. De 1800 a 1850 é o período que vocês vão fazer as perguntas. Então, foi isso. De 1850 a 1900 é o período que vocês vão estudar, porque elas vão fazer perguntas desse período. Mas não tem que estudar o que a gente vai... Não tem como, tá? A gente A gente estudar. precisa explicar também. Sim, Pois é, então tem que estudar tudo. tem que estudar tudo. Só. Ah, não faz Só porque ela viciou na câmera, ela quer... Não, eu quero provar como vocês. Não, vocês andaram faltando bastante nas aulas, não vem não. Ó, Tati, ó. Eu Eu comprei... tinha basta, tá? Então, Gastei 30 em sebo hoje. Tudo bem, Martina, tudo bem. Tudo bem. A gente faz bem você. benza a Deus, né? De vez em quando é bom. Ai, que grossa. Que livros são esses? Bom, tem conta na cabeça. Alisson, para de olhar livro e vai estudar, Pode criatura. estudar, mas olha a grosseria. E você pare de ser vagabundo. Eu não sou vagabundo. Quem que falou que eu sou vagabundo? Eu. Por quê? Porque você tá me enrolando. Baseado em que você diz isso? Baseado que agora eu vou gravar tudo pra eu te mostrar depois. Principalmente na formatura. E a Carol? Temes de minha parte alguma violência? Entretanto, nada tens a temer de mim, Cleonte. Na situação em que estou, não posso empreender contra o rei. Que maldade me fizeste! Deste a filha a quem querias. É meu esposo que eu odeio. Tinhas, penso, boas razões para agir como fizeste. Ainda agora, não sinto inveja da felicidade deles. Casem-se e sejam felizes. Mas deixe-me habitar este país. Suportarei a injustiça em silêncio. Cedo a alguém mais forte do que eu, Creonte. Eis uma linguagem bem açucarada, mas temo que no fundo do coração me disse algum funesto intuito, e por isso tenho ainda menos confiança em ti que antes. Isso vale tanto para a mulher quanto para o homem. Uma pessoa se resguarda mais facilmente dos impulsos de cólera do que de tramas silenciosas. Parte, pois, o mais depressa possível. Nada de palavras vãs. Minha decisão é irrevogável. Por mais que fizeres, não ficarás aqui. És minha inimiga. Por tua filha, a noiva, suplico-te, permita-me ficar aqui. Tenta ir embora.
permita ficar aqui. Tenta ir embora, Cleo. Perdes palavras. Não esperes dobrar-me. Então vai expulsar-me sem considerar as minhas súplicas? Não posso preferir que a minha família. Oh, minha pátria, com que força nesse momento tuas lembranças despertam o meu coração. Eu também, depois de meus filhos, nada tenho de mais querido que minha pátria. Ai de mim, que mal terrível é o amor para os mortais. Isso depende, creio, da circunstância. Ó Zeus, que o autor desses males não escape aos vossos olhares. Vai-te embora, insensata, livra-me desse aborrecimento. Viver é ter desgostos e eles não nos faltam. Daqui a pouco, meus servidores vão agarrar-te e expulsar-te à força. Você. Eles podiam segurar. Tá. Então daí ele fala ali. Daqui a pouco meus servidores vão te agarrar e te expulsar. Ele fala. Aí você vai, aí ela grita, não faz isso. Tá, então fala de novo aí. Só foi só meus servidores vão agarrar e expulsar da força. Isso. Então, meus servidores vão agarrar-te e expulsar-te à força. Não faça isso, eu te suplico, Creonte. Mulher. Pode segurar. Pode usar outra mão também. Mulher, vais reduzir-me a penosos extremos? Aceito o exílio. É outro favor que te peço. Por que me forças então? Agora você pode pedir para eles pararem. Você faz assim, ó. A preocupar-se com eles. Tem pena deles. Tu és pai também. É natural que deixe te comover. Não é por mim que temo o exílio. É por eles que choro. É pelo seu infortúnio. Meu coração não é de um tirano, e muitas vezes já a compaixão me foi funesta. Hoje ainda, mulher, vejo que vou errar, e no entanto cedo a tua súplica. Mas eu te declaro, se amanhã ou os teus filhos, nos limites desta região, morrerás. Eu disse e cumprirei a palavra. Agora, se é preciso que fiques, fica um só dia. Não terás tempo de realizar nenhum dos funestos projetos que receio. Inditosa mulher, ai de nós, que pena temos de tuas dores. Para onde voltará teus passos? Em que casa, em que país encontrará asilo e salvação? Ah, Medeia, como vais errar sem esperanças no oceano das misérias a que te atiraram os deuses? Sim, meu sofrimento é imenso. Que bom, vocês gostaram. Pronto. O capacete é mais um aqui, ó. Mais um aqui, ó. Peraí, vou trouxe A boneca para fazer a linha. Uma estátua linda. E daí, Carinho, o que você está achando de vir a mais uma entrega de certificados? Eu não sei, eu não consigo falar, meu Deus. E você, Gregório? Eu tô de intrometido. Intrometido não, você é a comunidade. Você é convidado sério. Ela é a convidada. E você, Fran? Eu só vou saber. Ju? Como você se sente formada? Ai, eu tô achando ótimo. Agora eu já sou uma acrobata de sol. Eu gosto dos dois. Demonstração do que você entendeu. E você, Ingrid? Muita emoção. Muita emoção e acabou. Tiago?
Para de mascar chicletes. Eu queria agradecer primeiro meu pai, depois minha mãe. O pedaço de chicletes aparecendo lá no fundo. Aonde? Samanta? Formando em malabares. Bem grande, E você, Roth? Legal. A boneca destroncada. Ah, olha. Não sei não. E você, Lúcio? Isso aí. Continue assim. Minha filhinha aqui veio com o Que o papai. Brasil vai pra frente. Oh, meu Deus. Haverá segundo turno. Mães naturais. Muito obrigado, meu pai, minha mãe, vocês sempre vindo. Lúcio, vereador. Podem vir nas próximas eleições para prefeito. É isso aí. Você vai fechando a câmera na minha cara. Isso. Isso eu vou começando a ficar vermelho de vergonha. É isso daí. Não tem mais o que dizer, as coisas são ditas no ar, é isso aí. Ainda beijo na patadinha com a filhinha. Ela destroncou. Põe a mão por dentro, Thiago. Um discurso, nós estamos fazendo aqui um documentário sobre a entrega de certificados. Um documentário? É. Que legal. Que bacana. Sejam todos bem-vindos. Parabéns a todos que concluíram as oficinas. Continuem assim e guardem o certificado, porque isso daí é muito importante, tá? Currículo artístico é a história de vocês como artistas. Minha história como aprovada. Samanta Ravagos Scott. Aê! Só? Só? Bravo! Levantou sua bagunça. Agora acabou.